Bom, galera, aqui a gente acabou a memória do celular aqui, agora a gente já restabeleceu. Vamos continuar a história aí que o Rafa estava falando do campeonato lá da CAI, que é o campeonato que eu até achei que era lá de Birigui, mas ele falou que não, que era lá em Agudos mesmo. E o campeonato do Kellner, né, que é o cara que levou você a começar a correr de kart. E na verdade, assim, o Rafa já me falou isso, eu vou até fazer uma prévia aqui, que ele falou assim que pelas atitudes, né, atitudes não, mas assim, da forma que o Kellner administrava o campeonato, né, algumas coisas o Rafa não concordava. Ele falou, se fosse eu, organizador, faria de tal jeito, né? Mais ou menos isso, Exatamente. não é? Então, e aí o Rafa acabou, o que acabou acontecendo? O Rafa acabou ele fazendo um campeonato, organizando um campeonato, né, que hoje se tornou Fórmula Z, não é isso? O que aconteceu? Nessa época eu não usava o WhatsApp, a gente criou um grupo no Face e falou, eu tô com uma ideia de fazer alguma coisa, mas assim, eu tô fazendo aqui, mas é um campeonato que todo mundo vai ajudar a fazer. Então, todo mundo vai aqui ajudar, opinião. Tem um lance lá que o piloto agiu de má fé, vamos votar e a gente dá uma punição. Partiu desse princípio. Certo. E a CAI, que era o outro grupo do outro lado, que pensou igual eu, também, só que lá eles tinham 3, 4 caras que eram em tese presidente. No meu, eu pensei de uma forma diferente. Eu pensei em fazer sozinho, mas fazer todos os pilotos como se fosse tudo uma coisa só, entendeu? Sim. E nesse meio tempo o campeonato do Kellner não existia, continuava. Então terminou 2016, o que aconteceu em 2017? Ele já viu que já não estava ganhando, porque eu já tinha ganhado em 2006. Certo. Ele pegou e ele já andava na confraria do kart, ele já andava em São Paulo, ele tinha experiência dos cartódromos, ninguém tinha. O que ele fez? Vai ter um campeonato de 15 etapas, vai ser o maior campeonato do interior paulista, com 15 etapas, 7 etapas no kart Z e 8 para fora. Dessa forma, o que ele via? Ele tinha um possibilidade muito grande de ganhar, porque ele ia correr para fora, onde ele conhecia, e aí a gente fez um campeonato enorme. Ele fez um campeonato enorme. Nesse meio tempo, a CAI estava começando, fazendo um campeonato só no kart Z. Quantas etapas foram? 15. 15? Mas são 7 no kart Z e 8 para fora. E 8 para fora. Exato. Então teve etapa em Paulínia, teve etapa no San Marino, teve etapa no Kart Itália, teve etapa em Laranjal Paulista, que é um dos menores pistas que eu já andei, que hoje é a Barbares, o pessoal anda de drift lá. Teve etapa em Ourinhos, o cara conseguiu fazer... dividir o grid no meio, fazer 2 corridas e depois fazer Ourinhos. Ele conseguiu com 10 karts fazer. Lá não tem kart suficiente. Mas a gente nunca tinha andado a Ourinhos. Certo. As pistas que eu melhor fui pra fora foi Ourinhos e Laranjal, entendeu? E ele ia fazer em Itu, mas Itu não tinha condições na época, Itu ainda não tava com essa dimensão de agora, entendeu? Certo. Então a gente foi na Aldeia da Serra, uma das pistas melhores que eu andei também. Sim, eu já andei lá, muito legal. Entendeu? Muito legal. Mas assim, então quer dizer que na verdade... esse campeonato que ele fez assim, também foi para beneficiar ele. Em tese ele teria uma vantagem maior porque ele conhecia o pessoal de fora. Certo, ele viu que já não estava ganhando de dentro. O cara tinha as ideias dele. E tinha aquele negócio de, bateu 2 vezes, ele tá excluindo o cara do campeonato. Igual aconteceu em 2015 com o Thiago Graça, acabou excluindo, e o campeonato que eu ia ganhar, se o Thiago estivesse correndo, o Thiago ia ganhar. O Thiago andava muito tempo de kart. Mas no mínimo eu sei disso. Eu acabei perdendo também aquele campeonato. Então a gente viu o quê? Thiago Graça é o cara que é o organizador lá de Birigui. O cara que ele é parente do dono. E hoje ele é diretor lá, esse tipo de coisa. E aí, não foi ele que saiu, não, esses tempos atrás, né? Eu acho que ele chegou a sair um tempo, mas voltou de novo. Voltou já. Porque eu vi uma despedida, alguma coisa assim. Eu vi um vídeo do Speed Park lá. Acabou voltando. Acabou voltando. Mas aí o que acontece? Nesse meio tempo a gente percebia que ele via que tinha um cara... O Gregório mesmo correu o campeonato, depois ele foi proibido de correr. Sem motivo. Não tinha motivo. Entendeu? Então acabou acontecendo assim. A gente tá vendo que o cara tá meio que escolhendo os pilotos. Não tá deixando todo mundo correr. E aí ele vai acabar perdendo o piloto. Nesse meio tempo a CAI tinha partido pra correr e fazer um campeonato dele lá no Kart Z, não tinha Speed Park em 2016. E eu tava juntando o piloto pra poder fazer a primeira temporada de 2017. Chegou 2017, ele soltou esse campeonato pra fora. Falei, eu vou correr. Inclusive, a gente foi de van um monte de vezes, um monte de gente. O Rodrigo Pagano tá no grupo até hoje, vai correr. Um monte de gente vai correr. Pagano é de Lençóis, né? Pagano é de Cafelândia. Cafelândia, é verdade, Cafelândia. Tem o pessoal de Ourinhos que foi, tem um André, tem um André lá que é de Santa Cruz do Rio Pardo, o cara tem um nicho, anda super bem. Entendeu? Tem o João que andava com o uniforme das voltas, então a gente pegou uma turma muito boa. A gente foi fazendo esse campeonato pra fora. Nas etapas pra fora eu fui bem em 2 etapas. O que acontecia? O campeonato do cara é inversão total de grid. A gente fazia uma corrida, eu ganhava aqui no kart Z, eu tinha que correr lá de último. Você tem que largar de último. E sem conhecer a pista, porque certo. era uma volta. Cara, é impossível você ganhar largando de último. Não dá. E aí a nossa de fora eu ia mal, e aqui ia bem. Aí ficava fazendo isso. Sei.
Porque se você for ver, chegou na terceira, faltava na 12ª etapa, eu não era o líder do campeonato. Eu não era líder ainda, porque eu tinha isso. Mas você tava em que posição? Eu tava em segundo e e o João tava muito bem. Aí chegou lá na Jal, tinha uma corrida que os caras me desclassificou. O João é o João Pedro? Não, é um outro João. É o João lá de Ourinhos lá. É que a gente fala João, ele já lembra do JP lá, que é o filho do Crespilho, que é o Crespilinho. O ETzinho. Que o rapaz tá ganhando tudo e o sonho dele é ser piloto de Fórmula 1, que teve uma entrevista até dele esses tempos aí. Aí que aconteceu? Band, né? Foi na Band. Foi a Band na Record. Record, legal. Aí que acontece? A questão do João, para continuar, ele tava andando bem, ele tava dando sorte também nos karts pra fora e a pontuação era a mesma aqui, mas aqui no kart eu tava andando bem na situação que tava vindo. E era tudo bem divertido. Aí chegou a 12ª etapa e ainda não era líder do campeonato. Foi ele ser líder aqui, uma etapa dupla que teve aqui. E aí acabei ganhando esse campeonato. Você ganhou o campeonato. O campeonato que ele fez pra ele ganhar e você ele acabou chegando em quarto. Olha, em quarto. E era campeonato de equipe também. Então a gente também acabou sendo campeão de equipe. Porque como tinha muitas etapas, tinha etapa com meu primo, que era o meu piloto de equipe, era o Harrington. O Harrington. Chegou a dar muito tempo, hoje não tá andando mais. A gente dava de Brawl GP. Eu acho que eu já cheguei até a colocar o nome dele em tabela, essas coisas. É que eu lembro, quando você fala os nomes, eu lembro por causa das tabelas que eu faço. Aí eu lembro os nomes. E o Zamora também correu comigo. Quando ele veio pra fora, o Zamora falou, o Harrington não vai, você quer correr como pra somar ponto pra equipe? O Zamora pegou pódio, inclusive, então, legal. Inclusive o Zamora que tem um macacão lá também. Então. O Zamora, pra quem não conhece, é o nosso narrador. É isso, o nosso narrador, ele faz as transmissões ao vivo lá do kart Z, com aquele aparato que ele tem lá, né? Já que você falou do Zamora, só pra dar um adendo, isso. O Zamora, pra você ter ideia, ele começou correndo também, ele fez parte da organização da CAI. Tá? Ele era um piloto que corria o campeonato do Kellner. Ele andava de moto, inclusive ele sofreu um acidente, ele teve um dedo amputado por causa disso daí, de moto. Cara, não sabia. E aí ele anda no kart e o que acontece? Ele partiu pra essa parte de fazer narração. Sim. E hoje ele faz narração online, de campeonato online. Ele faz até fora, né? Eu já vi ele fazendo lá da KGV. Lá na Grande ele foi pra ajudar o Tom, entendeu? Então que da hora. É o cara que pegou essa expertise e ele anda super bem. Não, e ele entende, né? Porque como o cara é o piloto, quando o cara é piloto, ele conhece, ele sabe. Quando ele faz, ele já fez até por Roda Presa também, ele fez a final nossa de 2021, foi ele que fez a transmissão. Isso. Aí ele conhece, porque ele sabe a curva lá, onde que é, onde que não é, qual piloto não sei o que se o piloto pegou um kart bom, um kart ruim, o cara conhece, então é muito legal. E a narração dele é sensacional. Ele narra e comenta. Sim, ele é o Galvão Bueno e o Reginaldo Leme ao mesmo tempo. Exato. E ele dá a opinião dele, o que ele acha, que não... Pelo certo, pelo errado, às vezes tem até gente que não concorda com a opinião. Ô amor, você falou isso aquilo lá de mim, não sei o que. Mas o que eu penso? E nessa época aí, que é a época do Fórmula Z, que a gente vai chegar, tava conseguindo fazer transmissão ao vivo. Então. A internet tava com sinal legal, então a gente fazia tudo transmissão ao vivo. A gente foi no primeiro campeonato, sem ser da grande capital, que fazia transmissão ao vivo. Sim. Entendeu? A gente fez isso. E olha que o kart Z é um lugar difícil de você... Não tem estrutura, porque não chega a fibra lá. Não chega a internet lá, então ele tem que colocar a internet no notebook, né? A internet do celular no notebook para poder transmitir. Então, assim, ele consegue fazer uma transmissão que não seja ao vivo, fica limpo, mas ao vivo picota. Sim, porque o sinal do dados tá picotando e não é culpa dele. E principalmente quando o tempo não tá muito bom, né? Às vezes tá chovendo, alguma coisa, fica mais difícil ainda. Então, 2017, pra vocês terem ideia, eu ganhei esse campeonato do Kellner e nesse meio tempo, nesse mesmo ano, eu fiz o primeiro Fórmula Z, que foi um campeonato que eu juntei. Sim. Deu 18 pilotos no grid, assim, só tinha a categoria F1 e pensando muito parecido com ele, com a equipe de Fórmula 1. Certo. Tinha as equipes de Fórmula 1. Esse campeonato eu acabei sendo vice-campeão, perdi por 1 ponto pro Wesley. Wesley Lara. Perdi por 1 ponto. Wesley por 1 ponto. A gente foi campeão de equipe, porque eu corri com o Gregório andou super bem. Gregório é Ilbi, né? E o outro ano, em 2018, o Gregório foi campeão e eu fui vice. Fez 2 vezes seguidas. A gente corria com a McLaren, pelo ano de Brown. Então tá provado que você não fez o seu campeonato pra você. Exato, porque você não foi campeão. Porque na verdade eu não fui campeão do meu campeonato nenhuma vez, eu fui 3 vezes vice. Tá vendo? Não fiz pensando nisso. E o primeiro campeonato que a gente fez, na verdade eu acabei perdendo, porque teve uma análise, e nessa análise a gente reconheceu que o piloto foi culpado, e por causa disso daí eu tinha ficado 1 ponto na frente e fiquei 1 ponto atrás. Então, é isso que eu ia comentar. O campeonato do Rafa, a Fórmula Z, hoje que eu já conheço, porque eu já fiz parte, já participei acho que de 3 campeonatos dele, tem essa questão da análise pós-corrida, né? Então tem uma comissão, né, Rafa? Uma comissão ali que... 16 pilotos. Isso, eu faço parte também ali, apesar de ultimamente não ter comentado muito,
Mas eu acho que eu acabo comentando mais quando eu participo da corrida. tem isso também, né? Não que você quer, não é que você quer falar alguma coisa em vantagem sua, mas é quando você está vivenciando a situação ali, né? Você está vivenciando. Então, aí o pessoal fala, aconteceu, até o Rafa fala para mim, quando a gente vai fazer a pontuação do campeonato e tal, fala, não, vamos fazer a análise primeiro, jogar pro pessoal da comissão. Depois da classificação. Para depois fazer a classificação. Porque ali naqueles comentários, não, eu acho que aqui o cara bateu. Não, aí tem uma votação, né, Rafa? A maioria vence, sempre a maioria vence. O Rafa é muito democrático, né, na questão disso. Ele é organizador, mas não tem ele não tem o poder de decidir as mesmo coisas. Porque teve coisa que foi voto vencido, a gente fez pela maioria. Exatamente. E aí nesse lance que eu achei que não era, eu falei, minha opinião é essa, mas a gente vai pela maioria. Exatamente. E às vezes o piloto fala, cara, minha opinião não foi essa, mas a gente vai pela maioria. Não tem como, tem que ser algo democrático. Ele não tem como ser 100% de tudo, entendeu? Isso que é legal, porque, por exemplo, no campeonato dele, funciona legal isso, porque o pessoal pega e apesar de ser um campeonato de várias pessoas que são amigos, né, que nem você já falou, do Wesley e tal, mas, por exemplo, no Roda Presa isso já não funciona. Sim. Por quê? Porque o pessoal é muito chegado demais até, às vezes até, né, exageradamente chegado, e o pessoal acaba falando, não, você tá falando isso, você que é da comissão tá falando isso porque você não gosta de mim, não sei o que, sabe, assim, vira essa questão mais pessoal. E no Campeonato do Rafa não acontece isso. Né? Essa questão ela é diluída ali, tipo assim, não, vamos julgar aqui de uma forma imparcial. Tem né? que ser. Porque na verdade é o seguinte, em 2017 todo piloto era organizador. Sim. Então, os 18 votavam. Não tinha como. E não tinha WhatsApp, não, gente. O pessoal não usava o WhatsApp. Tinha um grupo no Face trancado lá só pra gente. E foi e nesse ano de 2017 aconteceu o Fórmula Z e aconteceu o campeonato do Kellner. E eu consegui fazer esse cara correr o nosso campeonato. Ele correu Ele foi um dos únicos campeonatos que ele correu que não era dele. Certo. Ele correu esse campeonato acompanhando da confraria do kart lá em São Paulo, que ele correu com o Gilberto Barreta, que também andava com gente, uniforme da Cooper Sucker. E esse campeonato que ele correu com a gente, o Gilberto também correu, o Gilberto foi quarto, ele foi sexto. Eu e o Zamora fomos campeão, o primeiro campeonato foi eu e o Zamora equipe, a gente foi campeão no Cabral e ele foi vice-campeão com o Gilberto de equipe. Entendi. E ele correu esse campeonato em 2017, o que aconteceu? Chegou em 2018, ele não teve grid. Pra continuar. E o Birigui tava bombando, o Birigui já tava começado. Ah, tá, entendi. Aí até ele posta lá na publicação dele. A gente vai fazer as 6 etapas e depois outra pessoa vai assumir a responsabilidade. Por que eu tô falando isso? Porque ele veio a falecer agora, no final de outubro, ele veio a falecer no acidente de carro. E na verdade em 2018 eu acabei assumindo essa responsabilidade, porque a pessoa que ele chamou pra fazer o campeonato, eu não quis vir mais, porque tinha a CAI e tinha o campeonato que eu organizava, que era de todo mundo. Começou meio que distribuir, assim. Ele chamava todo mundo, não tinha gente. Ele fez a primeira etapa, não deu grid. Entendi. E não tinha como continuar, o campeonato não aconteceu. Sim. E aí ele acabou ficando sem correr, não quis correr. Isso foi em 2018? 2018, entendeu? E aí o campeonato dele parou, ele acabou parando de correr de kart. E ele tem lá no grupo dele, a página do Facebook do Kart Amador, tá lá escrito. O campeonato vai parar na 6ª etapa e depois quem vai ser responsável por organizar vai conversar com os amadores. E eu acabei assumindo essa responsabilidade. Eu e o pessoal da CAI. Sim. Então em 2018 foi um ano que aconteceu. Eu tava organizando meu campeonato no Kart Z e fui correr com o pessoal da CAI, não era organizador. A CAI corria isso aqui. Depois a CAI assim, tá com problema de equalização no Kart Z. Tá bom, abriu o Birigui, aí o campeonato foi só em Birigui. Então quando eu fui. E quando eu fui pra Birigui, eu fiz parte do corpo deles. Só que assim, apesar de eu ser organizador, ter 5 comissários lá, eu não concordava com a ideia do cara que em tese era o dono. Sim. Então ficou aquela mesma que disse. E às vezes não batia as ideias. As ideias de ter uma data sim, uma data não, porque o Birigui é longe de ser todo mês. Foi ideia minha. Sim. Hoje a Mica faz isso, 5 datas pra correr um campeonato de um ano. Então um mês sim, um mês não, foi ideia minha. E eles chegaram a fazer o primeiro ano. Certo. Fizeram depois. Só que eu comecei a ter um atrito muito grande. Teve uma época que teve uma punição pro Gregório. Eu falo pra ele, cara, essa punição é injusta. O pai dele é advogado, inclusive ligou pra mim e falou, você tá certo, sua opinião tá certa. Só que os caras não querem reverter. O Gregório tinha sido campeão, o primeiro campeão da CAI. Falei, eu vou fazer o seguinte, eu falei ainda pra Hugo, tô parando. Eu tenho meu campeonato, deixa de fazer minhas coisas, mas eu tô parando com a CAI. Aí cada um decide o que quer fazer. O campeonato da CAI continuou um tempo, eu saí, Fórmula Z bombou. Fórmula Z teve um ano, 2019, com mais de 100 inscritos. Sim, isso foi o ano que eu entrei, né? Eu entrei no Roda Presa. Na verdade, eu comecei até
aqui, não vai dar tempo de eu contar toda a minha história aqui, mas só aproveitando o gancho do Rafa, eu entrei a correr de kart em 2019, né? Eu tinha corrido de kart aqui em Avaré, no cartódromo recém-destruído aqui de Avaré, né? Que foi para fazer estacionamento, para festa de peão, infelizmente, né? É o que dá mais dinheiro, né? É o que vira. E aí a gente, eu e meu irmão, Murilo, a gente já tinha corrido aqui em Avaré algumas vezes, mas o Murilo é criança ainda e tal. Porque quem vê pensa, né? Pensa que o Murilo não é tão mais novo que eu, mas ele é 12 anos mais novo que eu. O Murilo tem quantos anos? 40? Ele tem, eu vou fazer 50, ele tem 38, vai fazer 38. Tô com 36, então, tem idade mesma idade sua, mais ou menos. Então, aí a gente correu algumas vezes aqui, até naquela época o Murilo já ganhava de mim já. O Murilo anda super bem. Ele começou depois de você, mas ele anda super bem. Começou. Então, aí em 2019 eu entrei no Roda Presa, que era em Agudos, que é a cidade do Rafa. No Kart Z. Que é lá no Kart Z, onde o Rafa organizava o campeonato dele já desde 2018, né? Que você falou. 2017 a gente começou, o primeiro ano. Aí aí eu comecei em janeiro, foi o Silvião que me levou, né? Eu já conheci o Silvião aqui de Avaré, ele me levou, ele falou, você gosta de corrida, não sei o que e tal, daí eu fui e acabei iniciando o campeonato em janeiro de 2019, e depois aí o meu irmão viu nas redes sociais minhas, no Facebook e tal, falou, você tá correndo de kart e tal, eu acho que eu interesso também, daí ele foi em maio, acho que foi maio de 2019, e ele fez a primeira corrida dele. Tanto é que eu lembro que eu larguei em 9º e ele largou em 10º na primeira corrida dele, que acho que tinha, sei lá, 16, 17 pilotos lá no Roda Presa. E daí, no mesmo ano, 2019... Ele correu com a gente. Isso. Nós dois fomos... Aí que o Paulo falou, tem um campeonato do Rafa aqui e tal, que é o Fórmula Z, não sei o que e tal, que é do Kart Z. Aí a gente, no final do ano, porque o seu campeonato naquela época acho que começava final do ano. Eu fazia o campeonato, eu tinha mudado. Em 2017 fiz 10 etapas e uma dupla no final. Uhum. Aí depois eu mudei pra fazer 5 datas, porque eu vi que o pessoal faltava muito. Sim. E foi mesclando isso, eu vou mudando os formatos. Sim. E aí, inclusive, o seu irmão acho que ganhou um F2 nossa. Acho que foi, Porque ele correu F1. Isso. E, inclusive, esse ano que teve mais de 100 inscritos, a gente teve F1, F2, F3, F4, F5 e a feminina. E a feminina também. Isso, cara. Eu lembro disso, da feminina. Então, a sua esposa correu, a esposa do Murilo, do meu irmão, correu também. A esposa do Zamora correu. Também correu. Então, eu lembro que até fizeram camiseta, né, na época. Nossa, foi muito legal, porque o cartão tava lotado. A gente começava no domingo, 1h da tarde, e eu saí de lá de noite. Acho que antes até, né? Porque chegava antes. Porque a gente tinha que fazer tudo no mesmo dia. Então, era 6 corridas na sequência, era um negócio surreal. Eu lembro que eu entrei na F2, porque como quando eu entrei, ainda não tinha F3. Exato. Isso, era não o tinha primeiro campeonato foi F1 e F2. Isso, F1 e F2. Daí eu entrei na F2 como se fosse no Roda Presa entrar na categoria B, né? Exato. Começar pela divisão de baixo ainda. Então eu entrei pra na você F2. Poder subir pra poder chegar na Isso. Aí eu entrei, meu irmão na F2, acho que veio mais alguns pilotos também do Roda Presa que Cara, a gente teve uns 10 pilotos do Roda Presa que correu. Teve. 10 pilotos, foi Naquele bem legal. ano foi bastante. Aí a gente... eu corri F2, acho que 2019, 2020, o campeonato, alguma coisa assim. Depois 2020 e 2021. Teve a pandemia. Teve a pandemia, 2020, deu uma atrasada e tal. Mas eu sei que a gente correu. Eu corri, acho que 3 temporadas na F2. Acho que foi 3. Foi, e essa você chegou entre os 3 primeiros e vai correr F1 nessa temporada. A última temporada, finalmente, eu consegui entrar. Eu fui o 3º colocado no campeonato. O Tim foi campeão. O Tim, o André Ribeiro e você. Isso, o André Ribeiro foi vice e eu fui o 3º colocado. Exato. Aí como os três vão subir para F1. Então no próximo campeonato que o Rafa fizer, nós 3 vamos estar na F1. O Tim, ele já tinha... já tinha ganhado uma F2. Já tinha ganhado uma F2, já tinha subido para F1, mas daí ele acabou saindo. Deu um problema lá de batida, ele acabou não concordando, ele saiu do campeonato. Apesar de a gente fazer a avaliação, e a gente faz a avaliação de acordo com a maioria. Às vezes o piloto não concorda.